A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat e nós estamos agora no ponto 146. Estamos começando um novo bloco que se chama Creio na Comunhão dos Santos. E a pergunta que o YouCat nos coloca é exatamente essa: o que significa a comunhão dos santos? Eu vou responder essa pergunta lendo o parágrafo, 946 do Catecismo da Igreja, que diz assim: a comunhão dos santos é precisamente a Igreja. Então essa é a primeira definição. E ela também tem como definição dois significados interligados entre elas, que é a comunhão nas coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas, ou seja, aqueles que já estão junto de Deus, também as pessoas que buscam, que lutam pela santidade, a igreja militante, e também a igreja purgativa, que foram aqueles que lutaram aqui na terra, mas estão passando por um estado de purificação para entrarem na glória do céu. Então esses três estados. Então isso sintetiza a comunhão dos santos. E o que significa a comunhão nas coisas santas? O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 949, vai dizer assim: a comunhão dos bens espirituais, ou seja, das coisas santas, a comunhão na fé, ou seja, a fé na Igreja, a fé nos apóstolos, a fé na tradição, a fé na Sagrada Escritura. Uma outra coisa também que nos remete, nos coloca em comunhão, falando das coisas espirituais, dos bens espirituais, é a comunhão dos sacramentos, ou seja, essa certeza da vida dos sacramentos, essa fé no batismo, essa fé na comunhão. A comunhão, a Eucaristia, ela faz a igreja e nos faz um, né? É o próprio Cristo no meio de nós. O sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos, enfim, todos os sacramentos, eles nos unem à pessoa de Cristo e nos colocam também em comunhão entre nós. Um outro ponto também seria a comunhão dos carismas, ou seja, os dons, as graças espirituais que servem para a edificação da igreja, que servem para edificar a Igreja de Cristo através dos dons espirituais que nos são dados. E depois também através das práticas espirituais. Por exemplo, os cristãos no primeiro tempo da Igreja, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42, que vai dizer que os apóstolos colocavam tudo em comum, tudo aqueles que eles tinham, eles colocavam em comum para o bem comum da comunidade, ou seja, o serviço também da caridade, a comunhão da caridade, tudo isso sublinha e evidencia esse valor da comunhão. Então, tem esse sentido, esse significado profundo que nós estamos meditando e refletindo. E essa comunhão com os santos também nos leva à santificação pessoal, porque no fundo, a santidade, ela é somente um reflexo daquele que é o santo dos santos. E que no fundo é o único santo, que é o nosso Senhor. E é bonito também e interessante que já desde o primeiro tempo da igreja, você vê nas cartas paulinas, São Paulo que chama os seus companheiros, os seus filhos espirituais de santos, separados, eleitos de Deus. Espero que tenha ficado claro o sentido e o significado da palavra comunhão dos santos. Se tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. Que Deus vos abençoe, queridos, e até mais.